Pensando então a respeito de já ontem, me preparando mediante a tudo que tem acontecido, e é inevitável que a parte do que se prega na igreja e o que nós vemos os nossos pastores pregarem a nós e a vocês, tenha um quê de situacionalidade. É muito comum que os sermãos aqui aos domingos, eles sejam tocados pelo que experimentamos aqui agora, ou seja, do ponto de vista político, do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Isso normalmente desce aqui, Deus fala aos nossos corações e nos inspira a falar da igreja. E diante de tantas notícias calamitosas, diante de perdas sentidas, eu orando ao Senhor e pensando o que é que eu poderia, possivelmente, se fosse esse é o caso, falar com vocês nesta manhã. E aqueles que me conhecem há mais tempo, em especial minha esposa, ela sabe que se existe um livro muito específico para mim na Bíblia e que eu normalmente recorro, vez após vez, em especial para lidar com uma coisinha o tanto quanto doída de lidar, não é? Que é uma coisinha que normalmente dentro da teologia a gente tem um desafio para lidar, que é quase um binômio, né? Quase um antípode um do outro, que é a soberania de Deus, vontade e responsabilidade humana. Como essas duas coisas concorrem, elas divergem. Existe um espaço de autonomia do homem em que Deus não interage. Como que a gente lida com tudo isso? E pensando nessas coisas, eu olho e volvo os meus olhos novamente para o livro de Abacuque, que é onde normalmente eu vou buscar falar com Deus em oração e pedir a Ele iluminação por meio da palavra dEle para entender algumas dinâmicas com as quais o homem vive, o homem enfrenta. E normalmente nessas dinâmicas, não se engane, sempre está Deus no centro. Afinal de contas, se esquece aquele que pensa que a vida ela é meramente uma relação em que eu faço as minhas escolhas, e as minhas escolhas elas não têm consequências nenhuma na minha relação com Deus. Sejam aqueles que professam a Deus, como nós aqui, aqueles que presumem de maneira um tanto quanto inocente que Deus não existe. No final das contas, tudo diz respeito a Deus em relação a Ele. É aquilo que o reverendo Davi gosta de dizer, tudo é teorreferência. A distinção entre a teorreferência positiva e a teorreferência negativa é que uma busca consolo em Deus e mesmo quando não há o entendimento lógico do processo pelo qual estamos passando, repousa seguro e tranquilo lá, à sombra do Onipotente. A outra se avora em seus próprios significados, seus próprios valores, a sua própria inteligência e diz, nós não precisamos de Deus para lidar com essas situações. Eu quero olhar para a Bíblia com vocês agora, peço que vocês abram a Bíblia no livro de Abacuque. Aqueles que estão com a Bíblia física, conta 5 livros antes de Mateus e estamos lá. Aquele que está entre um dos chamados profetas menores, é alguém com quem Deus há bastante tempo tem me feito debruçar, pensar, analisar sobre os caminhos que Deus, porventura, decide usar para tratar do seu povo. E pensando em se é que eu posso dar um título a essa nossa conversa, a esse sermão, eu diria, quando o dia mal vem, a soberania de Deus e a pretensa segurança humana. Afinal das contas, quando a gente olha para o livro de Abacuque, ele é dividido basicamente em 3 capítulos, em 3 grandes eixos discursivos, e que no primeiro momento o profeta se coloca de pé, a fim de questionar a Deus a respeito de algumas coisas. E ele começa o seguinte, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Parece que Abacuque está nos dias de hoje, fazendo uma oração que qualquer um de nós poderíamos fazer, olhar, dobrar os nossos joelhos e falar, até quando, Deus, olharemos para todas as esferas da realidade e veremos a corrupção atingindo o seu grau máximo? A gente olha para o cenário político, não há esperança. A gente olha para o nosso cenário econômico, há alguns que se desesperam. E agora, vem nos assolar mais uma onda. A gente olha para o nosso cenário de saúde pública e a gente fala, até quando, Senhor? Até quando sofreremos? Será que o Senhor não vê? Será que essa noite escura, ela se perpetuará por quanto tempo? E cá entre nós, quantas vezes você e eu dobramos o joelho
e fazemos a mesmíssima oração, talvez com palavras diferentes, mas nós perguntamos, Deus, até quando esse sofrimento me acometerá? Ou aquela perguntinha capciosa, por que eu? E é aí que nós prerrogamos, eu sou crente, eu vou à igreja todos os domingos, e por que os maus dessa vida, os males dessa vida, eles me assolam? Prerrogando a ideia de que por estarmos aqui, por sermos filhos da aliança, por partilharmos deste corpo maravilhoso de Cristo, o mal, a dor e o sofrimento, eles não devem nos assolar. Mas qual que é a realidade da nossa vida? Será que se eu dividisse com vocês o microfone e desse aí 2, 3 minutos a cada um que está aqui sentado, e partilhasse um pouquinho das suas dores conosco, que hora que sairíamos daqui? Você sabe que pega em você, que a despeito de estarmos aqui aos pés de Cristo, você enfrenta dores como indivíduos. Essa semana perdemos 2 pessoas queridas, de famílias queridas nossas. E você sabe que quando esse dia nas nossas vidas chega, ele tende a ser um divisor de água. Engraçado que Salomão, escrevendo a respeito de ir à festa ou a velórios, ele fala, eu prefiro a segunda opção. Porque é lá no velório, meia dores e lágrimas, é que eu reflito sobre alguns valores da vida, com os quais talvez numa festa eu me perca. Talvez o que Deus queira conosco nesta manhã, ou queira com o teu povo na face da terra, a respeito de mais uma calamidade que assola a igreja, não hoje, mas desde sempre, o povo de Deus, já no seu nascedouro, sofria perseguições. E você imagina a igreja primitiva, se ela se recusasse a sofrer o que sofreu, falar, olha, não vamos nos espalhar, não vamos nos reunir, nos congregar, porque nós temos medo do risco de sermos alcançados, de sermos dizimados. A igreja não teria prosseguido, mas não. Ela lá botou firme e esteve presente nas maiores lutas que a igreja já enfrentou. E talvez Deus esteja querendo mexer conosco a fim de, em vez de perguntar até quando, já a gente vai ver como é que há o desfecho dessas perguntas que Abacuque estabelece com Deus. Mas talvez Deus esteja querendo fazer algo em nós, em nosso caráter. Deus esteja querendo mexer com algumas coisas dos nossos corações que possivelmente tenha tentado nos trazer uma uma pretensa segurança que não pode. Todo mundo sofre, não há dúvida sobre isso. Quando vamos para a poesia, vamos perceber que os poetas vão lidar com a poesia de maneira antípode, entre dor e sofrimento e alegria. Ou seja, a alegria sempre precisa ser experimentada dentro da sua antípode de dor e sofrimento. Drummond, pensando sobre isso, tem um poema interessante, titulado Acordar Viver. Ele começa o seguinte, uma série de perguntas. Como acordar sem sofrimento, recomeçar sem horror? O sono transportou-me àquele reino onde não existia vida e eu quedo inerte sem paixão. Como repetir dia seguinte após dia seguinte a fábula inconclusa, suportar a semelhança das coisas ásperas de manhã com as coisas ásperas do hoje? Como proteger-me das feridas que rasga em mim o acontecimento? Qualquer acontecimento que lembre a terra e a sua púrpura demente? É mais aquela ferida que me inflijo a cada hora, algoz do inocente que não sou. Ninguém responde. A vida é pétrea. Drummond, certamente experimentando dores e sabores, ele propõe nos seus versos uma ideia de que é isso aí mesmo, a vida é sofrimento e não há para onde correr. Ou o máximo é você ter um sonho, um delírio, em que você seja transportado para uma terra perfeita. Só que ele fala, quando eu me quedo nessa terra, eu me quedo inerte, sem vida. Ou seja, esse mundo com o qual o mundo busca segurança sem dor, alegria sem sofrimento, ele não pode ser encontrado aqui. Ou o máximo é um salto de esperança poética em que fala, olha, vamos crer que isso é possível. Mas ele mesmo reconhece. É que no final das contas a poesia pode fazer isso porque ninguém quer reconhecer que a vida é dura mesmo, meu irmão. E agora José, o sonho acabou, a festa terminou, e agora, José? E aí quando eu olho
volto os meus olhos para a palavra de Deus e eu encontro o agora. Todo mundo gosta de olhar para o livro de Abacuque e pegar o 3,17, não é? É uma das partes mais bonitas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os campos mintam. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da salvação. Há uma tendência natural de olharmos apenas para esse excerto e esquecermos de que, para que Abacuque chegasse a romper os lábios e o coração e exprimir esse louvor ao Senhor, ele passou por um processo dolorido. Possivelmente o livro de Abacuque foi escrito entre 612 e 597. Há hipóteses que ou foi no primeiro ou no segundo cerco de Jerusalém. Há possivelmente no período em que houve a queda de Nínive. E sendo assim, o que Deus vai falar já já para ele aconteceu. Abacuque viu os seus jovens, os seus velhos, sendo arrastados pelas ruas de Jerusalém. Só que ele começa o livro dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Até quando o Senhor verá justiça, sendo um Deus bom, e não fará nada? Entretanto, o dia mau veio para ele, ele vem para nós. E a pergunta é, ficaremos dobrando os joelhos e perguntando a Deus até quando? Até quando? É interessante perceber, porque quando a gente olha para a história do povo de Israel, Deus levanta basicamente homens para que esteja diante do povo e diante de Deus, mediando essa relação. E Abacuque era um deles, era um profeta, a função dele era se interpor entre Deus e o povo. E basicamente o que estava acontecendo aqui é que a corrupção havia chegado em Israel. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo da Berit, havia se afastado do Senhor, havia novamente descumprido, havia olhado para as nações ao redor e falado: nós queremos deuses como eles. E a função de Abacuque aqui é dobrar os joelhos diante de Deus e falar: Deus, até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça, que o seu povo se desvie? E Deus chega no capítulo 2 e dá a Abacuque uma resposta que está completamente fora dos escritos. É interessante que o destaque em Abacuque é que, diferentemente de qualquer outro profeta, ele é o único que tem a coragem suficiente de, assim como Jacó, de entrar numa luta com Deus no Val de Jaboque, se colocar no seu posto de vigia, como aquele que havia sido eleito por Deus e pelo povo para fazer aquela função, que era de interceder pelo povo. E ele fala: Deus, até quando? E enquanto o Senhor não me responder, eu vou ficar no alto da torre. E aí você talvez imagine a imagem de um homem de Deus, com o dedo em riste, colocando Deus na parede e dizendo: por quê? Até quando? Porque o mal tem sobressaltado na minha vida. Porque os ímpios prosperam. Porque a grama do vizinho é mais verde, não é? Por que eu experimento dores? E a preocupação básica de Abacuque era: restaura a sorte do teu povo, traga o seu povo de novo para a aliança. E a resposta de Deus é um tanto quanto alarmante. Deus filho fala: agora não, antes disso, eu vou fazer outra coisa. E aí começa o capítulo 2, dando a Abacuque aquilo que seria uma precação de pelo menos 5 dores, 5 ais que o povo da aliança experimentaria. E Abacuque está lá: 2:1, Deus, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Convenhamos. Há princípios justos na oração de Abacuque. Há razões pelas quais é esperado que um homem de Deus, o pastor da igreja, o profeta do povo, se interponha diante do povo desviante e diante de Deus e fala: Deus, atende a minha oração porque esse povo está corrompido. Eu experimento dores. Nós sofremos. Deus ele fala assim: a coisa vai piorar. E ele basicamente vai proferir 5 punições, 5 ais, a 5 tipos de pessoa que estavam no meio do povo.
E eu não lerei o excerto inteiro, mas depois, se vocês quiserem conferir, está no capítulo 2, de 6 a 20. Primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que pega as coisas ao seu redor, os valores ao seu redor, e acumula buscando em si segurança, achando que isso dará a este a segurança necessária para que não sofra. A síntese tão perigosa que tendemos a fazer em momentos de dor com aqueles que nos oferecem ajuda, e talvez essa ajuda não seja aquilo que Deus quer para nós. Ai daquele que tem acumulado para si, buscando nisso segurança. Segundo, ai do que ajunta bens mal adquiridos. Aquilo que não é seu, aquilo que não é proveniente do que foi separado pelo povo de Deus. Ai daquele que tem se fiado em ajuntar tais coisas e tem depositado nisso a sua segurança e a sua esperança. Terceiro, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Aquele que já apartado da aliança do Senhor, dos vínculos com o Pai da aliança, busca edificar uma cidade com os seus próprios méritos, e o resultado é sangue, é injustiça. Quarto, ai daquele que abusa do outro. A expressão de Abacuque é até mais pesada, de Deus a Abacuque. Aquele que embebeda o outro para ver então as suas vergonhas e então se aproveitar. Ai do enganador, que tem buscado se autodeterminar por meio da enganação constante. E aí, por fim, a mais pesada, ai do idólatra. Ai daquele que tem buscado fazer deuses para si. E o pecado de idolatria, de capa a capa, a Bíblia sempre fora condenado por Deus. Não porque, ao fazermos o ídolo para nós, prerrogamos que ele é um competidor de Deus. Mas porque nós declaramos que nós buscamos a mesma autonomia que houve no Éden. Ao invés de seguir a Deus, servi-lo, estar debaixo da sua vontade, buscamos a nossa própria lei, a nossa própria autonomia. Preferimos seguir então a nossa lei do que a lei do Senhor. O pecado de idolatria, no final das contas, é quando declaramos pública ou internamente que preferimos os nossos deuses conforme a nossa própria imagem e semelhança ao Deus eterno e soberano. Ai desses, diz o Senhor, que tem feito ídolos de madeira e tem forçado para que essas madeiras façam. A oração de Abacuque, neste momento, ela não poderia ser atendida, porque o que Deus faria, que estava anunciando a fazer, era para conserto do povo. E quantas vezes nas nossas vidas nós não entendemos o lapidar de Deus, porque nós estamos muito preocupados com a dor que estamos experimentando e esquecemos de ver o projeto final que Ele tem nas nossas vidas. Mas é difícil, não é? Claro que é difícil, Everton. Como que eu vou olhar o começo da parte do fim? É Ele quem olha de lá para cá. Como diz o poeta, o máximo que podemos ver é a tela do lado do avesso, não é? E o que vemos são nós, negros, pontos e mais pontos desalinhados. O problema é quando a gente olha a obra do lado de cá, nós temos por presunção achar que está sendo feito errado. Quantas vezes eu dobrei o joelho em momentos de dores profundas na minha vida, em que, talvez alguns saibam, que passei com mamãe, 6 anos de idas e vindas de hospital psiquiátrico, 8 tentativas de suicídio. Por isso, queridos irmãos, eu sei a dor que vocês estão sentindo, são dores já experimentadas. Num dos dias em que mamãe subiu no 3º andar de casa e pulou de lá. Minhas irmãs me ligaram, eu corri para o hospital, já estava na emergência. Todos desesperados, e a pergunta das minhas irmãs é: até quando Deus permitirá esse sofrimento? Só que eu já havia aprendido com Abacuque, o que eu fiz? Fui para trás do carro, dobrei os joelhos e eu falei: Senhor, eu não quero te perguntar até quando, não quero te perguntar o porquê, mas me faça entender que a tua vontade boa e soberana, ela se dá a despeito do mal presente que eu vivo. A despeito das suas dores do aqui e agora.
A despeito dessas feridas, dessa queloide que cresceu aí, que sempre quando você passa a mão ainda dói. Abacuque entendeu que se ele condicionasse a bondade de Deus, a soberania de Deus, às situacionalidades da vida, ele estaria, não somente ele, mas o povo fracassado. E aí então eu comecei a entender que, a despeito daquilo que dói em mim, a despeito da feiura do lado de trás do quadro, da tapeçaria, eu precisei descansar, e mesmo sem entender racionalmente. Porque no final das contas o que a gente precisa é isso, não é? A gente quer ligar os pontos, a gente quer terminar a palavrinha cruzada, a gente quer completar a lacuna. E nessa nossa falta de pretensão de ser como Deus, porque no final das contas o que está em jogo no nosso coração é isso. O dia que comeres, daquele fruto te abrirão os olhos e você será como Deus. É muito comum no momento de dor e sofrimento, calamidades públicas, o messianismo tomar conta de nós. Pessoas que se colocam como salvadoras aqui, botando aqui e ali, como um inventor de uma cura fenomenal. Só que tem coisas nas quais nós não precisamos buscar hoje, aqui e agora a solução, a cura. Porque a maior cura que precisamos, nós já conquistamos, ou já foi conquistada em Cristo. Reverendo Davi costumeiramente diz, é duro, mas é verdade, porque no final das contas Deus não está preocupado com a sua dor agora. Essa dor aí que machuca na carne, a dor da saudade, a dor do luto, da perda. Essa não é a maior preocupação, essa não é a agenda principal de Deus. Ele quer que experimentemos uma vida boa. Só que para onde quer que olhemos aqui, há uma poeira de morte, não é? No final das contas, o que Deus quer, a preocupação final dele é para onde vai a tua alma. É onde está calcada a tua esperança e onde está o seu tesouro, porque onde está o seu tesouro, estará também o teu coração. Em momentos como esse, momentos como os que vivi, junto com minha esposa, nos levaram a olhar para a nossa vida e falar onde está o nosso coração. E a despeito das profundas dores sentidas, Deus nos deu paz e eu dizia a Deus, eu consigo meramente explicar do ponto de vista teológico, racional, explicar o que é soberania. Agora olhar com os olhos que Jó, que Abacuque, olhou a sua situação e ouviu de Deus. É como vai terminar o capítulo 2, né? Calem-se diante de mim toda a terra, porque eu estou no meu alto e sublime trono. Só que é fácil, por outro lado, cairmos num fatalismo, não é? O fatalismo basicamente é aquela ideia de que assim, todo mal que existe no mundo já foi pré-determinado por Deus e paciência, não há o que possamos fazer. É esse tipo de Deus que a Bíblia está apresentando a nós? É esse tipo de Deus a qual Abacuque está recorrendo? Não. Ele mesmo tem consciência disso. Porque ele começa. Depois de ouvir de Deus uma missiva dura, pense o seguinte, um homem com o peito estufado, cheio, com o dedo em riste, dizendo, ei Deus, quem é o Senhor se diz bom? Permitir que os caldeus entrem e destruam o povo? Até quando o Senhor vai permitir isso? E aí o que vem a nós é aquela velha dúvida, não é? No final das contas a gente não tem dúvida sobre o poder de Deus. Quem aqui tem dúvida que Deus estalar os dedos, esse vírus, ele será erradicado para sempre? Quem aqui tem dúvidas que se Deus quiser, a partir de hoje, desse exato momento, as suas dores serão cessadas? Quem aqui tem dúvida que Deus pode e ainda o faz milagres e o faz quando quer? Quem aqui tem dúvida sobre o poder excelso do nosso Deus? Afinal das contas, sabe onde reside a nossa dúvida? A respeito da bondade dele. Eu sei que ele pode, mas a dúvida é, será que ele é bom para mim? Será que diante de tudo que eu vejo as pessoas prosperarem e tudo que eu tenho passado, a pergunta que fica é, ele é bom para todo mundo, por que ele não é bom para mim?
E a resposta de Deus sempre vai ser: eu sou soberano. Eu faço como eu quero, e o como eu quero é o melhor jeito de se fazer. E Abacuque, entendendo isso, ele começa aquele que para mim é um dos hinos mais lindos que há na Bíblia. A partir do capítulo 3, ele fala: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a notória. Na ira, Senhor, no sofrimento, na dor, a única coisa que eu te peço, lembra-te da misericórdia. Perceba que Abacuque, então, já talvez não mais o homem com o peito estufado, dedo em riste, questionando a Deus, nem mesmo mais aquele no alto, na torre de vigia, falando: aqui é meu posto, aqui é o Senhor me colocou, e eu farei uso deste posto por justiça própria, e continuarei interrogando o Senhor até que obtenha a resposta ao meu pleito. Aí Deus responde: está ruim. Posso te dar uma notícia, Abacuque? Vai ficar pior. Está ruim para você? Eu vou levantar um povo mau. Uma nação ávida por sangue. E eles vão entrar. E eles vão destruir tudo. Difícil um momento desse entender, ver a bondade de Deus, o próprio Deus dizendo: eu executarei meu plano de justiça, de juízo, levantando um povo mau. E Abacuque entende que o propósito final de Deus para essas coisas não era para que ele, como um Deus mau, carrasco, mesquinho, executasse um plano mau em que o povo estivesse sofrendo, desesperado e à deriva. Ou como os mitos gregos normalmente prerrogavam a ideia de que se nós não oferecêssemos as nossas ofertas a Deus, eles se irariam e eles desceriam na terra e consumiriam a humanidade. Então Zeus precisaria sempre, com muita frequência, ser adorado, porque senão ele enfraqueceria, e enfraquecendo, ele destruiria o povo. Não é esse Deus, mas é um Deus que está realizando para o bem dele e para o nosso bem, por fidelidade à palavra dele, e a nós, por Cristo Jesus, está realizando a obra dele em nossa vida. E convenhamos, vamos ser sinceros aqui, eu serei sincero com vocês. Há tantas rebarbas que precisam ser tiradas aqui. Tantas. Porque no final das contas, a minha pergunta não é porque eu aprendi os meus sofrimentos. Eu aprendi a perguntar não mais porque eu, mas por que não eu? Por que não o sofrimento que assola a mim? E sabe por que eu não eu? Porque os meus pecados e as minhas dores, o coração sujo aqui, eu conheço. Não é porque Deus não salvou meu pai e salvou a mim. É porque raios Deus resolveu salvar a mim. Porque os meus pecados estão diante de mim continuamente. E tem até aqueles que eu desconheço. Como Davi ora pedindo a Deus perdão por eles. Então por que não eu? Eu creio que Abacuque, provido desse entendimento, ele dobra os joelhos ao Senhor e fala: tá bom, Senhor, eu ouvi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Só vou te pedir uma coisa. Quando a ira vier, quando a correção do Senhor, quando o prumo do Senhor passar, quando vier, peço que o Senhor lembre-te da tua misericórdia, Senhor. E quando possível, aviva a tua obra. Os caldeus entraram. Eles sitiaram, derrubaram Nínive e destruíram o povo de Deus. Como é doído, como é difícil engolir quando olhamos para passagens como essa e vemos que a correção do Senhor veio dele próprio, foi orquestrada por ele. Mas prosseguindo o texto, chegamos no momento em que ele então emite o seu lindo e belo poema, seu hino. Eu quero ler um pouquinho com vocês. Porque eu acredito que aqui nós temos alguns ganchos para confirmar e para ter certeza que Deus se lembrou da misericórdia em meio à ira. Isso aponta para Cristo.
Deus lembrou de sua misericórdia quando? Ao poder ter exterminado todos nós. Ele executa o seu plano de juízo em Cristo. O sangue não foi o meu, o seu derramado, foi de outro. A misericórdia de Deus foi lembrada. Só que o profeta termina o seu pleito da seguinte forma. Capítulo 3. Lerei rapidamente com vocês. Oração do profeta Abacuque, que sob forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Pavã, vem o Senhor. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejam as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira o descoberto do teu arco e farta está a aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes de veio se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas singlantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das ações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, ele descobres todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, com tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas como os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí então, ele canta. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, a despeito do mal que experimentaremos, a despeito das calamidades, a despeito das pandemias, a despeito das dores profundas que enquanto aqui estivermos experimentaremos, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança não estará contingenciada a essas situações. Porque a minha alegria estará no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente ao mestre de canto para instrumentos de corda. A assolação chegou nos dias de Abacuque. As ruas certamente ficaram ensanguentadas. Só que Deus se levantou. Deus poupou a sua herança. Deus poupou os remanescentes fiéis. E ele se lembrou da ira. A misericórdia do Senhor foi apontada. O caminho estabelecido. E nós sabemos qual é. Se Deus passasse de largo e suspendesse as suas misericórdias daquele momento do povo de Israel, talvez não estivéssemos aqui hoje. Mesmo em meio ao sofrimento, a oração de Abacuque foi atendida. Aviva, Senhor, a tua obra. Lembra-te da misericórdia quando passarmos por dor. E Deus se lembrou das misericórdias. As misericórdias em Cristo são as razões, não é de não sermos consumidos, é nele que está assegurada a razão de não sermos destruídos. Então, diferente de
agirmos irresponsavelmente a respeito das nossas dores, dos nossos sofrimentos e até das dores do próximo, mediante uma calamidade como essa. É entender que devemos fazer aquilo que nos cabe, mas entender que a nossa confiança última não pode estar pautada ou prerrogada naquilo que podemos fazer. Ela aponta para fora. Está além daquilo que podemos oferecer. Pastor Robert McKen, pastor escocês, morreu novinho. Foi um dos pastores mais profícuos na Escócia. Muito jovem, se dedica a estudar a Bíblia. E em um certo momento da sua vida fica doente, é convidado então para fazer uma viagem a Israel e lá talvez implementar um processo de missão entre os judeus. É acometido de uma doença mais forte e volta. E olha que ironia. E indo visitar os irmãos que estavam contaminados por febre infecciosa, ele pega. E é essa febre que o leva à morte. Talvez um leite de dor e de morte, de sofrimento. Sofrimento físico, não sofrimento a respeito de onde estava a segurança dele. Ele escreve aquele que talvez seja um dos mais belos poemas já escritos por um pastor. Jeová Tsidkenu significa Senhor é a nossa justiça. Ele começa, eu era um estranho para a graça de Deus, eu não conhecia o meu pecado e não sentia a minha carga. Embora os amigos falassem em êxtase de Cristo sobre o madeiro, Jeová Tsidkenu era nada para mim. Eu muitas vezes li com prazer, para a calma ou estímulo, os rebentos de Isaías ou a simplicidade de João. Mas mesmo quando esses retratavam a cruz ensanguentada, Jeová, justiça minha, parecia nada para mim. Com lágrimas das filhas de Sião, chorei quando as águas que afogaram sua alma. No entanto, não via que os meus pecados haviam sido pregados naquele madeiro. Jeová Tsidkenu, nada significava para mim. Quando a graça livre me despertou pela luz do alto, então temores da lei assolaram-me. Eu temi de morte. Nenhum refúgio, nenhuma segurança eu poderia ver em mim. Jeová, minha justiça, minha única possibilidade de salvação seria. Meus terrores se desfizeram diante deste doce nome. Meus medos e culpas exilados com ousadia eu vim. Beber na fonte que dá vida e dá de graça. Jeová Tsidkenu é tudo para mim. Jeová Tsidkenu, o meu tesouro e meu orgulho. Jeová Tsidkenu, eu jamais lhe perderei. Em ti está garantido o meu mundo e tudo. Meu cabo, minha âncora, minha coraça, meu escudo. Mesmo trilhando o vale da sombra da morte, este leme estará em meus lábios. Porquanto dessa vida o meu Deus me liberta. Jeová, justiça minha, meu canto até morrer deve ser. Temos dois cantos que devem nos inspirar, então, enquanto Abacuque olha para a calamidade e fala: Senhor, ainda que haja desolação, ainda que eu não tenha mantimento, ainda que furtem e matem os gados no nosso curral, a minha alegria e segurança estará no Senhor. E aqui nós temos outro. Um reconhecimento desnudado diante de Deus. Os meus recursos são esparsos, ou diante de uma calamidade de segurança, eles inexistem. O convite é, portanto, agirmos responsavelmente no mundo, cuidar dos nossos, caminhá-los, suportá-los quando necessário, mas entender que a nossa segurança está para além daquilo que podemos fazer. Porque o dia que nos arrogarmos a nossa pretensa segurança, Deus pode olhar para nós e falar: vocês não entenderam nada. Última conversa com a mamãe no hospital foi numa quarta-noite. Ela faleceu dentro do IPQ aqui no HC. E ela me fez basicamente 3 perguntas duras de serem respondidas. A primeira delas, por conta de uma herança bagunçada, ela falou: filho, já estou há 6 anos nessa situação. O que é? Eu estou endemoniada? Aí me lembrei de Cristo,
o método dele sempre responder com uma pergunta, não é? Eu falei, mãe, a senhora consegue responder com falar com os seus lábios e também com o seu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida e que a despeito das suas constantes tentativas, Ele é justo para te perdoar, o sangue dele te liberta, e ela reproduziu essas palavras. Eu falei, mamãe, fique em paz, ninguém que possesso por demônios poderiam proferir tais palavras. Aí a segunda pergunta foi um pouco mais ousada. Ela perguntou se eu não estou endemoniada. A pergunta que eu faço é, Deus é bom para mim e Ele me ama? E é como eu disse aqui, o processo é lógico. Se Deus pode todas as coisas, inclusive me salvar na minha atual condição, por que Ele não é bom o suficiente para me tirar dessa condição? E eu falei, mamãe, de uma maneira que eu não posso ligar os pontos e te explicar ipsis literis. Eu não posso me valer e trazer aqui para a senhora um livro de teologia sistemática e te explicar como é que a bondade de Deus se manifesta a despeito das nossas dores. Uma garantia que eu posso te dar, sim, Ele é bom. E ainda que a gente não consiga ver a bondade dele nessa situação, eu preciso fiar a minha esperança e o meu coração de que Ele é bom. E a terceira pergunta foi a mais difícil de todos os tempos. Ela falou, se eu não estou endemoniado, se Deus é bom, você pode orar para que Ele me dê um descanso? E 6 anos de muito sofrimento foi então que a ficha caiu. Que não era a meu respeito. Não era o que Deus principalmente está fazendo na minha vida, mas era nela e através dela na minha vida também, e na vida dos que a cercavam. Eu disse, eu vou orar. Eu posei ela no meu peito, dentro da clínica, eu sou das clínicas, e a minha oração foi, Deus, se a tua obra foi completada na vida dela, dê o devido descanso. Terminei de orar, ela olhou para mim, e ela falou, eu vou te dizer uma coisa. A despeito de tudo que aconteceu, eu fui injusta, eu errei, mas eu te amo e é esse amor que deve prevalecer. Aprendi a partir daquele dia uma grande lição com a mamãe. Ela desnudada diante daquela situação, ela percebeu que nada mais o que ela pudesse fazer ali repararia as dores, os sofrimentos. E ela entendeu que a justiça estava para além do que ela pudesse reparar. E ela descansou. Na quinta-feira, por volta do meio-dia, me ligaram do hospital. Sua mãe descansou. Eu entendi que durante 6 anos eu orei, visitei, cuidei, carreguei no colo, dei banho quando necessário, mas não era o que Deus estava fazendo necessariamente na dor, mas é o que para onde Ele estava apontando. Como Ele estava mexendo no meu caráter, no caráter dela, a fim de ficarmos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Cristo. Foi então que, no dia seguinte, quando eu precisei reconhecer, entrei na ala em que ela estava. Os médicos pediram para que eu não fizesse, mas eu falei, eu preciso. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu posso orar? Eles estranharam, falou, pode. Dobrei o joelho ao lado do corpo da minha mãe, no chão. E minha oração foi, Deus, obrigado, porque mesmo sem eu entender a bondade do Senhor e a justiça de Cristo se manifesta nesse momento. Eu levantei, os médicos estavam chorando, e eu perguntei para eles, é estranho, não é? Eles sim. O Evangelho, ele inverte as coisas mesmo. Eles receosos, achando que nós engendraríamos todo um processo contra o HC. Eu falei, fique em paz, porque no final das contas, a despeito de ter havido sim negligências e talvez algumas ações que não foram tomadas, eu preciso entender que a soberania de Deus se manifestou até mesmo nesse momento de dor e de calamidade. O que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu tenho aprendido com Deus. Em descansar nele a despeito da falta ou possível falta de segurança que a vida nos apresenta. É descansar nele mesmo quando as dores são profundas, que dilaceram a carne.
é descansar nele, mesmo quando o mundo grita desespero, desespero e desespero, e não há saída. Nós estamos aqui, as pessoas talvez nos assistem pela internet, sabem que o desespero do mundo se dá em decorrência do distanciamento de Deus. Portanto, o nosso sofrimento tem que ser o sofrimento de um povo que, a despeito das dores, continua resiliente nas promessas do Senhor. Parece que vocês abaixam os horários. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Nós te louvamos até mesmo pelas dores experimentadas, porque por meio delas o Senhor vai lapidando o nosso caráter e mexendo no nosso coração. Por meio das dores, dos sofrimentos, o Senhor mexe com aquilo que é mais precioso para nós. E como em um ato de misericórdia, o Senhor nos mostra diante do espelho da palavra, como deveremos reorientar os nossos afetos e onde devemos depositar nossa segurança. Peço, Senhor, que aquilo que for do Senhor caia nos corações, frutifique. Aquilo que for meu do homem, que não encontre lugar e guarida. Mas que a tua palavra floresça em nossos corações a fim de dar frutos. E que sejam frutos de justiça, não de justiça própria, mas frutos que apontam para a justiça por excelência, que é onde está a nossa segurança em Cristo. E aos pés da cruz que nos colocamos nesta manhã. É lá que depositamos as nossas dores, preocupações, medos e temores. Confiado, Senhor, que o Senhor fará o que é melhor para o teu povo. E se ainda que seja por meio de dores, as dores nos farão, Senhor, melhores que ontem e certamente um pouquinho piores que amanhã. Ainda que seja por meio do sofrimento, nós cremos que o Senhor está imprimindo em nós, Senhor, a imagem de Cristo, estampando em nós a figura do varão perfeito, a fim de que amanhã possamos estar mais santos, mais retos, mais justos, justificados naquele que é o verdadeiro justo e juiz. Obrigado, Senhor. Fortaleça os nossos corações. Levante o que está caído. Cure o enfermo, Senhor. E faça isso, não porque em nós há algo que atente o seu olhar próprio para nós, mas faça isso por amor do seu nome, por fidelidade à tua palavra e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.